Nossas doenças, como depressão e ansiedade, são limitantes. E eu aprendi a superar isso através da orientação do Walter, através das técnicas. Sou Misael, né? Sou engenheiro. Estou falando aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu conheci o Walter Serafim através dos seminários sobre comportamento, né? Na publicação do livro Livres também. A partir daí, a gente foi seguindo ele através das suas palestras, do seu seminários sobre comportamento, sobre conhecimento da mente, né, também sobre família, né? Nós temos acompanhado o seu trabalho, temos lido suas publicações. Estava no início de um quadro de doença que durou 5 anos e meio, né? Hoje eu me encontro em remissão da doença e nesse período inicial, nos primeiros 2 anos, de fato, o período mais difícil da minha vida, onde eu gerei uma crise de depressão profunda, uma crise de ansiedade, distúrbio de ansiedade, né? Tive paradas cardíacas, paradas respiratórias devido à ansiedade, devido às crises de ansiedade. E o Walter me ajudou assim a entender a minha doença, a entender os meus sintomas, principalmente compreendendo e entendendo o porquê disso que acontecia, muito depois das crises de depressões, do tratamento psicológico que eu fiz também acompanhado durante anos, né, não funcionaram. Através das técnicas de programação da mente, o Walter me ajudou a entender e a compreender que eu posso dominar e assim aprender a lidar com a minha doença e com as minhas crises de ansiedade, né? Hoje eu consigo ajudar pessoas com a mesma orientação, não com a técnica, com a mesma coisa, mas eu consigo entender o que eu sinto, entender como isso afeta a minha vida e consigo lidar e superar isso, né? As técnicas do Walter foram, sim, esclarecedoras, tanto na parte didática, que ele ensina o porquê ele está fazendo e por que a sua mente trabalha daquele jeito, quanto da parte psicológica, que ele compreendeu, me explicou e me mostrou o porquê, o que estava acontecendo, mostrando sinais do que estava acontecendo comigo, sinais que a gente não percebe, mas que o corpo demonstra. E o Walter me ajudou muito nessa caminhada. Assim, foram inúmeras palestras, os seus livros mesmo me ensinaram, me motivaram, e foi assim crucial, foi um marco importante na minha vida, que fez justamente eu entender e compreender a minha doença de forma diferente, né? De forma que dentro dos consultórios rotineiros a gente não escuta e não entende, né? Às vezes a gente só fala, mesmo em técnicas diferentes como comportamentais, tratamentos comportamentais, a gente não compreende, não consegue avançar a certo ponto da gente se auto-avaliar e da gente se auto-condicionar a uma condição de vida melhor, né? A gente aprender a se condicionar e saber que a gente tem, né, crises, a gente tem situações, mas que a gente consegue lidar com essas situações de formas eficazes e de forma dinâmica e assim fazendo que a nossa vida continue um ciclo cotidiano normal. Eu super indico o Walter como profissional, como pessoa. Os seus livros também são extremamente motivadores e transformadores. São canais de transformação mesmo, seus seminários, suas palestras, né? Eu participei de inúmeros e sempre participo quando tenho oportunidade, tenho assistido o seu conteúdo através do seu Instagram, porque o Walter, além dele ter uma técnica de programação, né, de saber muito sobre a mente, de entender como funciona, a forma dele falar e dele te mostrar e dele te fazer entender aquilo que você está sentindo e você conseguir lidar com aquilo, e se você praticar, e se você continuar fazendo aquilo que ele te orienta, aquilo que ele te ensina, eu tenho a certeza que você consegue lidar e consegue sair do quadro, como eu saí, do quadro de depressão, quadro de ansiedade grave e profunda. Hoje, vamos botar assim, hoje eu posso dizer que sou curado, né? Hoje eu não tenho eu tenho crise de depressões, crise de ansiedade, mas são pontuais e do mesmo jeito que eu tenho, eu consigo lidar, eu consigo sair de uma crise ou outra, né? O Walter me ajudou nesse sentido e assim eu sempre indico
e sempre oriento as pessoas quando estão passando pelas mesmas situações, as mesmas dificuldades, a procurar profissionais, né? E sempre indico a assistir os conteúdos que ele tem postado, das suas palestras, dos seus livros, que são transformadores em nossas vidas. São canais de transformação para cada um, sim, que passa por essas situações, que tem essas dificuldades, que tem essas limitações, mas que querem mudar, que querem, né, progredir, né? Porque às vezes as nossas doenças, como depressão e ansiedade, são limitantes. A gente nos impede de fazer muitas coisas. E eu aprendi a superar isso através da orientação do Walter, através das técnicas, através dos livros que eu tenho lido do Walter, e assim tem transformado verdadeiramente o que eu sou e o que eu